Olá, amigos. Mais um encontro, mais um momento de reflexão, graças a Deus, e aos benfeitores da casa do irmão Carmelo, aos seus dirigentes que nos chamam a este servir, a esse serviço. Graças a Deus que temos aqueles que nos chamam e nos ajudam a estarmos cada vez mais atentos ao estudo e à reflexão a respeito do Evangelho do Mestre Jesus. E é dessa forma que nós vamos unindo os nossos corações, pedindo a todos os benfeitores espirituais que orientam a casa do irmão Carmelo, que nos acompanhem, que nos dirijam, que nos inspirem na reflexão desta tarde, assim como nos orientaram na busca do texto a ser comentado hoje. Graças a Deus, estejamos todos atentos e de corações e ouvidos, mais do que a mente, abertos, né, para essa nossa reflexão. O texto de hoje está nesse livro, Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, e a autoria é de Emmanuel. No capítulo 118, o título é para isso. Aí você fica intrigado, né? Como assim é para isso? Onde Emmanuel tira esses títulos tão intrigantes para compor as suas narrativas? E ele nos diz que, aqui no texto, que foi retirado da Epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, e que diz o seguinte: não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Antes de ouvirmos o que Emmanuel tem para nos ensinar a respeito desse trechinho da carta de Pedro, vamos pensar, vamos reler e pensar a respeito. Olha lá, é para isto o título do texto e o versículo da primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Chega da lei de Italião, né? Dente por dente, olho por dente, chega. É isso que Pedro está trazendo à tona lá no cristianismo nascente, né? Naquele início do cristianismo, e que Emmanuel retoma para que nós nos lembremos dos ensinamentos que nos foram dados. E ele inicia a narrativa da seguinte forma: a fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. Eu já paro por aqui, já começo a falar assim, e não é que Emmanuel tem razão? Quando é para fazer o bem, mas quanta reclamação, mas não dá, a pessoa, não vamos interferir nas provas que a pessoa tem que passar, né? Vamos deixar assim para que a pessoa resolva os seus problemas, né? Então, na hora de fazer o bem, nós temos 1001 desculpas, reclamações para não fazer com aquilo que nós temos como dever, como obrigação a fazer. Fazer o bem é obrigação nossa, né? Quando nós não fazemos o bem, nós já estamos fazendo o mal. Olha, esse pensamento é muito importante que nós tenhamos sempre em mente. E continua Emmanuel. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral.
Aqui é uma chamada para nós que estamos estudando e que estamos firmes com o objetivo de nos melhorarmos. Mas é justamente dentro desse nosso servir, desse nosso serviço, que as coisas crescem demais. Quem está trabalhando dentro de uma casa espírita sabe perfeitamente o quanto Emmanuel tem razão em esta afirmativa. Porque, não, mas eu não faço tal coisa, eu não faço outra. E aí a pessoa mesmo vai se excluindo dos serviços. E o que acontece? Se depois fica se lastimando como sendo aquela que não é chamado para nada, que não participa das coisas. Mas ela se exclui. Dentro da casa espírita é assim, o serviço é para todos. E muitas vezes nós queremos os louros, né? As comendas, as faixas, os títulos, né? E não queremos o serviço, que o serviço é que é a parte da fraternidade que nós temos que praticar. Pedro está falando disso, da fraternidade que deve ter entre nós, em todos os setores. Mas Emmanuel aqui falou, no apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral, da reclamação dentro da casa espírita. Parece que não, mas você adentrando a casa espírita, algumas vezes nós nos encontramos com essas reclamações. Então, continua Emmanuel, muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Então, como nós estamos, vou fazer um parênteses aqui, né? Como nós estamos muito habituados, por isso é que precisa reformular esses hábitos, parar e pensar e usar, é o que ele fala aqui, do raciocínio lógico. Como assim? Ele fala, olha, no entanto, mais algum minutinho de reflexão, de raciocínio lógico, racional em cima de qualquer coisa, despertaria esta nossa comunidade evangélica para uma maior compreensão. De rotina, não posso ficar ali, então não quero ficar em lugar nenhum. Não posso participar da distribuição de cesta básica, então não faço mais nada. É assim no casal espírita. Você pensa que não? Aparentemente, há uma coisa assim que funciona porque a espiritualidade superior está ali, amainando, suavizando, amortecendo os atritos. Caso contrário, seria uma balbúrdia. E olha que muita vigilância se faz. Nós mesmos, trabalhadores, buscamos estar vigilantes e atentos, mas ainda... E eu acho que a gente também devia perder esse hábito de dizer assim, porque somos humanos e imperfeitos, pois vamos buscar a perfeição, então. Vamos buscar realmente a humanidade em nós, trazendo a fraternidade como a nossa bandeira primeira, né? Nossa flâmula a ser estendida todos os dias, do alvorecer ao anoitecer, e ainda não dispensando após dormir, porque nós trabalhamos na emancipação de nossas almas. Então, ele dizendo que se a gente fizesse pouquinho uso da razão, nós pararíamos com essas dissensões, com esse lamuriar-nos dentro da casa espírita. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreos, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora,
O ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações encontram razão de ser, que não encontram razão de ser. Então, o Emmanuel está chamando a atenção, porque se fosse para ficarmos discutindo sobre questões estéreis, sobre aqui, quem faz isso, quem faz aquilo, quem é o maior, isso já era discutido no tempo de Jesus, né? Dentro da casa, quem que tem mais alto cargo dentro dessa casa, né? É como se chegasse alguém lá na recepção: eu quero falar com o seu chefe, com o presidente, com o diretor dessa casa, né? E na casa, onde quer que você esteja, né, dentro da casa espírita, nós somos todos trabalhadores com igual potencial. O que pode diferir é que um ou outro tem maior entendimento, tem condições de administrar, tem condições de orientar, diferentemente de muitos outros que chegam após o tempo e ainda estão aprendendo, como ele diz aqui. Há muitos aprendizes, nós estamos no aprendizado. E Jesus não nos chamou para ficarmos discutindo por qualquer querela. Lembra do comecinho lá da cartinha de Pedro? Não retribuindo o mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Então, nós fomos chamados não para contenda, mas para o entendimento, para o trabalho fraterno, para a ajuda mútua. E é o que nós precisamos fazer entre nós, os trabalhadores, e entre aqueles que buscam a casa em busca de uma palavra de consolo, de um conforto emocional, de um entendimento que se faça de sua dor momentânea. Nós ainda não tivemos a condição de entender que as nossas dores são passageiras. O próprio Chico já nos dizia: tudo isso passa. Tanto aquilo que é bom passa, mas também o mal vai passar. Nada fica perenizado. Então é que precisamos prestar atenção nas coisas que estamos fazendo. Continua Emmanuel. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. Emmanuel está trazendo a atenção que não é só dentro da nossa pequena comunidade evangélica que isso acontece. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Mas nós escolhemos ficar nas fileiras das reclamações, ou nós estamos buscando caminhos que nos levem a soluções? Então, é o que Emmanuel está dizendo aqui. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidades, desentendimento, isso é coisa do mundo, mas que nós devemos combater. São velhas figurações que atormentam as almas na terra. Então, é preciso que nós contribuímos para a extinção delas. Lembra do título desse trecho? É para isto que fomos chamados, para extinguir as amarguras, as perseguições, as brutalidades, as crueldades. E Emmanuel continua. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre.
Então, nós somos aqueles combatentes do mal. E para combater o mal, nós temos que fazer o bem. Todo instante. Por palavras, por atos, por pensamento, por sentimento. É o bem que precisamos praticar no dia a dia. É a isto a que fostes chamados. Pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar. Ah, eu não suporto mais isso. É preciso que suportemos um pouquinho mais um minuto, mais um passo, mais um quilômetro, mais um dia, mais uma vida, para que não percamos essa bendita oportunidade de educação dentro da reencarnação. Suportar todas as adversidades com galhardia, com firmeza, com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. Lembrar que passamos por essas tribulações, mas que Jesus está do nosso lado. Nunca se separou de nós. Nós nunca estamos sozinhos. Nós é que precisamos entrar em sintonia com Ele. Entrar em conexão, em ligação com esse irmão misericordioso que nos mostrou o caminho, que nos deu as lições e que exemplificou em todos os momentos. E Emmanuel termina: é para isso que fomos chamados. Pedro fala, fostes chamados, quer dizer, vocês, né? Emmanuel fala assim, é para isso que nós fomos chamados. Ele se inclui na lição. E como se inclui na lição, o exemplo dele é fantástico, porque ele veio aqui nos trazendo essa reflexão de hoje e falando o quanto é que eu estou alinhado com a minha diretriz principal, com o objetivo verdadeiro para que eu esteja aqui agora. Para a conciliação, para a fraternidade, para a igualdade. É para isso que nós estamos aqui, mas trabalhando sempre firmes com Jesus ao nosso lado. E nesse instante, essa foi só a palhinha. Agora você vai ficar pensando aí na sua casa. Mas como você já recebeu bastante informação, serena teu coração, respira profundamente e agradeça ao Pai Celestial a bendita oportunidade que temos desta reencarnação e de recebermos lições tão esclarecedoras que iluminam os nossos caminhos daqui para frente, direcionando os nossos passos na mesma direção que o Mestre Jesus seguiu, com tranquilidade, com serenidade, com equilíbrio. Que nós possamos, neste momento, enviar um facho de luz, de saúde para o planeta Terra, de paz para as regiões que estão em conflito, de suavidade e amor aos lares que se encontram em desarmonia, abençoando todos os espaços. E pense na sua casa agora, os benfeitores entrando pela sua porta da frente, percorrendo todos os cômodos, abençoando cada espacinho do seu lar. E lá deixando a luz amorosa do Mestre Jesus. Um perfume suave, que te refaz a cada dia que entra em sua casa. Mestre, abençoe-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Que nós possamos nos reencontrar brevemente para um novo momento de reflexão sobre as bênçãos desses benfeitores espirituais que nos guiam, que nos orientam, que nos inspiram à prática do bem.
Fiquem na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre.